O Clube do Livro do My News tá diferente. Descontos, bate-papo com os autores e agora um encontro mensal com os leitores. Seja membro do My News, vem pro clube! A gente tem recebido dúvidas no nosso WhatsApp, esse número que vai estar aqui na tela, vocês podem mandar pra gente também por vídeo, mensagem de áudio ou texto, como preferirem. A pergunta que a gente vai responder hoje é a da Marta Mello. Ela conversou com a gente durante o início da semana, disse que tem 58 anos, é aposentada do INSS, mas segue trabalhando, não chega a uma conclusão entre VGBL e PGBL, em função, segundo ela, do imposto de renda. Bom, ela diz, supondo que posso aplicar 30 mil por ano, o que me recomenda? Nossa conversa agora é com João Batista, presidente da Comissão de Produtos por Sobrevivência da FENAPREV. João, prazer ter você aqui, muito obrigada. Legal, obrigado a vocês pelo convite, Juliana. João, queria começar a nossa conversa com a dúvida da Marta, como tomar essa decisão para ela e para outras pessoas que estão olhando para a aposentadoria, PGBL e VGBL, e ela destacou ali na pergunta a questão do imposto de renda. Então, essa questão é uma questão que a gente realmente acaba pensando bastante sobre ela, né, ao longo do nosso caminho profissional, e a Marta está numa fase aí interessante, quer dizer, já se aposentou pelo INSS, e continua trabalhando, continua produtiva, e super jovem, né, então acredito que ela ainda tem bastante tempo aí produtivo pela frente e de geração de renda fruto do trabalho. Então, o vetor aqui mais importante na questão da Marta é entender a questão do modelo de tributação que ela utiliza hoje, quer dizer, se ela utiliza a declaração completa de imposto de renda, provavelmente, pelo menos até o limite de 12% da renda dela anual que ela possa dedicar a alocar nesse plano de previdência, o ideal vai ser um PGBL, né? Então, lembrando aqui as principais diferenças, quer dizer, num PGBL, a pessoa faz os depósitos mensais ou de uma única vez ali ao longo do ano, e esses depósitos são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda dela, ou seja, na prática reduzem o valor do imposto a pagar no momento atual, enquanto a Marta está fazendo os depósitos, né? Enquanto no VGBL esses valores não são dedutíveis. No PGBL você deduz hoje, quando deposita, e no momento do uso desse recurso lá na frente, na forma de renda ou num resgate único, você vai ter uma tributação. João, mas qual é o ganho se eu deduzo esses valores hoje e vou pagar imposto lá na frente? Se podem ter vários benefícios derivados dessa estratégia, né? O primeiro e talvez o principal é o fato de que essa dedução ela fica investida e gerando ganho sobre ela, quer dizer, ao invés de eu pagar um imposto hoje para o governo, eu uso esse dinheiro para gerar rendimento para mim mesmo, né? Então ele aumenta o meu patrimônio, aumenta o rendimento futuro por ter mais dinheiro alocado. O segundo ponto é que existe hoje a opção do cliente optar pela tabela regressiva do imposto de renda. Então, por exemplo, a Marta, certamente no caso dela, como ela tem duas fontes de renda, isso deve ser até mais dramático, né? Ela, quando faz ali a declaração de imposto de renda anual, sempre deve ter alguns valores a ajustar, pelo fato de ter duas fontes de renda, a renda de aposentadoria mais a renda do trabalho dela. Então ela, ao deduzir isso, ela economiza um imposto provavelmente a 27,5% de imposto de renda, e ela vai devolver, depois de 10 anos, por exemplo, a uma alíquota de 10%, porque as alíquotas no modelo regressivo elas vão caindo de 35% até 10%, né? Então, na prática, assim, resumindo aqui, até 12% da renda bruta anual da Marta, em ela utilizando o modelo de declaração completa, ela deveria alocar num PGBL. Caso ela tenha capacidade de poupança, pela condição dela, né, de já ter uma renda de aposentadoria e outra do trabalho, que supere esses 12% da renda bruta anual dela, esse excedente ela deveria alocar num VGBL, porque esse excedente não se beneficiaria da dedução, então o ideal seria colocar num VGBL, onde você não deduz,
mas lá na saída você vai pagar a tributação apenas sobre a parte da rentabilidade. Eu queria ouvi-lo também, porque a gente tem muita gente que está olhando para a aposentadoria na hora de definir se vai para o PGBL ou para o VGBL, mas esse é um tipo de investimento que, enfim, pode trazer segurança, inclusive você não precisa estar ali prestes a se aposentar para pensar nele. Inclusive, a crise econômica e esse momento de incerteza fez com que muita gente que estava com investimento em VGBL e PGBL tivesse que sacar esses recursos, né? A gente vai colocar na tela para vocês um pouco de como foi esse fluxo. Desde março do ano passado até maio desse ano foram resgatados 110 bilhões dos fundos de previdência complementar, PGBL e VGBL. A gente colocou na tela como tem sido esse resgate mensal. O recorde aconteceu no mês de março do ano passado, justamente quando a pandemia chegou. Depois, houve uma desaceleração desse movimento de retirada. A gente tem aí, em maio, 8,9 bilhões de reais. João, como que deve ser essa decisão para resgatar um fundo de previdência que você tem investido em um momento de emergência? Não, bacana, muito legal essa pergunta, Juliana, porque, na verdade, às vezes a gente acaba associando a Previdência como um instrumento que, inevitavelmente, a gente vai acumular e talvez usar na velhice ou numa fase já não tão produtiva da vida, né, do ponto de vista de geração de renda, eu me refiro, né, produtividade no sentido de gerar renda. E aí é interessante a gente olhar esse movimento agora, porque isso traz à tona um pouco do valor que o veículo de previdência complementar ele pode gerar para o trabalhador e para a sociedade, para o governo, né, de um país, né? Então, a ideia, quer dizer, quando você coloca recursos em previdência, de fato, é alocar aqueles recursos que sejam menos líquidos ou que você vá precisar não tenda a precisar deles no curto prazo, por questões como as que a gente mencionou, quer dizer, como existe um benefício fiscal aí que trabalha a favor do cliente, mas ele trabalha na medida em que esses recursos permanecem alocados e investidos por um período longo, né? Quanto mais longo, melhor esse efeito em benefício do cliente, e essa é a lógica da renúncia fiscal, digamos assim, que o governo faz, ou do diferimento fiscal que o governo faz para incentivar esse tipo de operação no mundo todo. No entanto, é super importante a gente entender que quando um trabalhador ele perde renda, parte da renda ou toda a sua renda, numa situação dramática como a Covid, que a gente está vendo afetando todas as economias no mundo, é muito legítimo, né, e muito adequado que depois de esgotadas as fontes mais líquidas, esse trabalhador acesse junto com a sua família, eventualmente essa trabalhadora junto com a sua família, essa reserva de previdência para, durante a pandemia, preservar o padrão de vida que tinha, preservar a sua dignidade da sua família e daqueles que dela dependem, né? Então, e a gente está vendo essa intensificação e eu entendo que é bom a gente, como indústria e como instrumento, perceber que alguns trabalhadores que puderam, né, ou que se esforçaram para guardar, para fazer uma economia, para formar uma reserva, não só em previdência, às vezes até em outros veículos, estão conseguindo, talvez, nesse momento de crise, passar por esse calvário, ou por esse percurso tão doloroso para tantos de nós e para as nossas famílias, com tantas perdas, pelo menos com um pouco mais de dignidade do que aquilo que teriam, ou do que acabam tendo pessoas e trabalhadores que não tiveram a mesma possibilidade, ou que não conseguiram ter, ao longo do período anterior, talvez um nível de disciplina adequado, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que essa questão da formação de reserva, de poupança, de investimento, ela é sim uma questão derivada, claro, do padrão de renda, das possibilidades, mas ela tem muito, muito, muito a ver, e vocês falam sempre disso aqui, com a disciplina de cada trabalhador e de cada família também, em reservar parte daquilo que ganha para realmente poder proteger esses momentos de dor e de dificuldade. Tá certo, e aí para a gente fechar rapidamente, eu acho interessante a gente pensar nisso também,
porque eu comecei falando, né, não necessariamente você vai investir só pensando na aposentadoria, no VGBL e PGBL, mas é um investimento que pode ser interessante a longo prazo, independentemente disso. Semana passada, a gente recebeu uma questão de uma mãe que queria fazer um investimento para o filho, que tinha acabado de nascer, para que ele fosse retirar só quando tivesse 18 anos. E essa pode ser uma opção também, né, para quem está pensando ali mais a longo prazo, que vai resgatar só dali a muito tempo, e aí tem essa vantagem justamente que a gente estava comentando do imposto de renda. Uma super opção, sempre que para ser objetivo aqui pelo tempo, sempre que a gente tiver qualquer objetivo que seja de fato um objetivo de longo prazo, ele pode encontrar, além de outros veículos, ele pode encontrar na Previdência uma alternativa super bacana ali, inclusive com várias opções de perfis de investimentos, ou respeitando os diferentes perfis de investimentos, para poder compor e acumular esses recursos e lá na frente realizar esse objetivo. Perfeito, João, agradeço muito, espero que a gente possa conversar mais vezes sobre esse tema que é tão importante e interessante também. Obrigada. Legal, obrigado a vocês. Até uma próxima.